Vamos para mais um cafezinho, vamos falar de sucesso. Vamos falar de sucesso. Você quer sucesso? Vamos lá? Se você me fazer essa pergunta básica aqui, como eu cresço na empresa? Assim, se eu fosse te responder, né? Se a empresa fosse minha, eu te responderia assim: seja profissional. Seja profissional. Mas tem um grande problema. A empresa não é minha. A sua empresa não é minha e a sua empresa tem um dono, né? E quando a gente fala de sucesso, muito do que a gente fala de sucesso tem que estar alinhado ao que o seu chefe quer, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, eu quando eu era jovem assim, tinha 30 e poucos anos, eu não tenho mais 30 anos, né? Quando eu tinha 20 e poucos, 30 e poucos anos, eu tinha muito esse ideal, tipo, vou ser profissional, vou trabalhar, vou dar o meu melhor, vou dar o melhor pro cliente, vou fazer os projetos rodarem na minha capacidade máxima. E eu falhava. Eu falhava por quê? Porque eu não parava para fazer uma pergunta básica. Chegar pro meu chefe e falar assim, tá, o que você espera de mim? E muitas vezes essa pergunta nem precisa ser feita, sabe? Muitas vezes, assim, o que você pode. Isso pode parecer estranho que eu vou falar aqui, porque o que eu tô falando. Assim, vou até parar aqui e vou ter reformular o que eu tô pensando, né? A gente pode ter sonhos de ter formas de trabalhar, empresas, mas tem uma outra que é a realidade, né? Na realidade, existem empresas, existem pessoas, e a gente tem que se inserir num negócio chamado mercado de trabalho. Então a gente tem que ser realista às vezes. Tipo, gente, a gente tem que pagar boleto. Pagar boleto. E a gente não vai mudar o mercado de trabalho sendo idealista, né? Tipo, eu sou idealista, mas no mercado de trabalho eu não sou idealista. Tipo, quando eu tô trabalhando, né? E hoje, graças a Deus, eu trabalho numa empresa que eu concordo com meus diretores, que eu posso discordar com os meus diretores, mas a gente tá falando de contexto de contexto, né? E às vezes a gente tem que pagar boleto, achar um emprego, e aí tá naquele emprego tentando fazer o nosso melhor, e o que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar o jogo. Tem que jogar o jogo. Por quê? Se a gente jogar o jogo, a gente não cresce. Óbvio que eu não tô falando pra você ser antiético. Se você acha que você está sendo antiético, é hora de você parar e falar pro seu chefe: olha, desculpa, eu acho que tem um ponto que eu não vou. Tem um ponto que eu não vou. Mas às vezes você sorri, ser positivo, chega aquele momento que seu chefe vira pra você e fala: então, tive uma excelente ideia. E você fala assim: que ideia de merda. Cara, talvez seja aquele ponto de você falar assim: olha, a ideia é maravilhosa. E aí, tem um ponto que assim, as pessoas não querem crítica. Esse canal ele chama computação crítica. E você vê que esse canal não tá crescendo. E não vai crescer. Eu já sei desde o começo, desde que eu botei esse nome. Esse canal não vai crescer. Porque as pessoas não querem crítica. As pessoas querem positividade. Né? As pessoas querem que eu chegue para você e fale o seguinte: que ideia maravilhosa! Adorei sua ideia. Você é um excelente. Nossa, você é a pessoa mais inteligente da face da Terra. Você consegue tudo. Você é Deus na Terra, né? E as pessoas querem isso. As pessoas não querem. As pessoas não querem que você resolva os problemas, que você dê crítica. As pessoas não querem a sua opinião. As pessoas querem que você valide a opinião delas. Porque é isso que elas querem. Então, assim, quando você tá ali conversando com o diretor, aquele diretor, sinceramente, se ele achasse que a sua opinião é relevante, ele te colocava como assessor dele. Ele não, ou ele dava autorização para você. Isso que eu já vi várias vezes. Olha, e aí, vamos falar desse projeto. Tem uma ideia aqui, a pessoa bota a ideia na mesa e fala assim: ó, por favor, sejam críticos. E aí, você, em alguma. E eu sempre falo assim para as pessoas, né? Hoje em dia, primeiro seja positivo. Porque na mentalidade de hoje em dia, as pessoas têm horror à crítica. A crítica no sentido de, tipo, puta, mas eu acho que isso não vai dar certo. E aí você fala, não, por isso. E detalhe, eu acho que a crítica. E aliás, se você for na descrição do meu canal aqui, computação crítica, você vai ver que eu acredito que a crítica é positiva. Toda crítica é positiva. Na academia isso é bem comum, né? Tipo, eu pego assim, e eu vejo. Assim, eu já vi algumas defesas de mestrado, né? Já vi algumas qualificações, e é muito engraçado que você vê lá a pessoa destrói o seu trabalho,
desmonta, coloca um monte de coisa e depois fala, não, mas tá muito bom, gostei muito do trabalho. Aí você fala assim, pô, mas cara, você acabou de... Porque a pessoa chega assim, ah, pô, mas você não pensou em tal coisa, você não pensou em tal coisa, você não pensou em tal coisa, você não fez tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. E a pessoa coloca um monte de pontos faltantes ali. Isso não quer dizer que a pessoa tá menosprezando o seu trabalho. Você tá dizendo que, tipo, cara, seu trabalho é bom e pode ser muito melhor. Porque o que eu aprendi, se a pessoa não tem interesse por aquilo, ele não critica. Ou seja, na minha experiência de vida, assim, a positividade tóxica é a total falta de interesse. Tipo, se alguém chega, se alguém dá uma ideia, alguém fala assim, nossa, que ideia legal, vamos fazer. Ou aquela ideia tá perfeita, o que não acontece, ou aquela pessoa assim, vamos dar corda aí pra ver se ele se manca que isso aqui tá uma merda, isso aqui não vai dar certo. Isso, a positividade tóxica pra mim é basicamente isso, ó. Vamos, positividade tóxica não, a positividade a crítica, né? A positividade a crítica, que eu chamo de tóxica, é isso aí, ó. Tipo, vamos dar corda pra ele pra ver se essa ideia falha, porque essa ideia falhando, ele falha. E ele falhando pode abrir espaço para outros, né? Então, assim, eu acho que a positividade, essa positividade a crítica, é a coisa mais ruim que existe, assim, disparado. E eu não vejo isso como alguma coisa boa. Pelo contrário, eu vejo a crítica como bom. Tipo, você me dá uma ideia e fala assim, cara, mas por que você não fez tal jeito? Por que você não fez tal jeito? Por que não pensa assim? Por que não pensa assim? Isso aí é o quê? Chama-se discutir ideia. Quando você discute uma ideia, o que acontece com a ideia? A ideia é eliminada? A pessoa, a imagem dela é destruída? Não, muito pelo contrário. Quando você discute uma ideia, quando você critica uma ideia, a ideia fica forte. E aí, a ideia ficando forte, você pode ter o quê? Mais chance de sucesso com aquela ideia. Ou mesmo, tipo, se uma ideia for ruim, você pode descartar aquela ideia. Se aquela ideia for ruim, mas assim, você descartando aquela ideia, sei lá, não podem surgir outras ideias dali? Não pode surgir outras formas de abordar sei lá, o problema que você está lidando, né? Então, assim, tentando recapitular aqui, a gente está falando de sucesso, né? Eu propus no começo falar de sucesso, né? E aí, falando do seu sucesso pessoal, assim, a gente tem que se inserir em um contexto que a cultura, ela não quer crítica. Ela não quer que alguém fique questionando coisas, né? Ah, você me falava assim, você é muito crítico. Toda ideia que a gente coloca na mesa, você vai lá e dá uma contra-opinião. Eu olhar para aquilo ali e falar, é óbvio, eu não sou pago para isso. Eu sou o quê? Pago para aplaudir? Se eu pago pra aplaudir, você quer o quê? Que eu faça o quê? Que eu fique aplaudindo como um idiota? Aqui não é um show de calouros, aqui é uma empresa, né? Óbvio que eu não falava assim, né? Mas era o que eu pensava, assim, tipo, e aqui é um show de calouros, né? Assim, se você tá no show de calouros, você tem duas coisas. Ou você tá nos jurados, ou você tá na arquibancada aplaudindo, né? Tipo, eu acho que a nossa posição como engenheiro, a gente tá na arquibancada, a gente tá nos jurados. Tipo, se alguém dá uma ideia ali no projeto, você é um jurado daquela ideia. Só que a cultura hoje é outra. O jurado, na cultura hoje, os jurados são superiores. Quem tá embaixo é a plateia. Então, se você trabalha numa empresa, se você tem um diretor, esteja alinhado com ele, saiba de uma coisa: você é uma plateia para as ideias dele. Então, você quer ter sucesso? Aplauda. Faça o jogo. A não ser que você entre ali em limites éticos, mas faça o jogo. Seja bem sincero, assim, tipo, você sendo bem sincero, faça o jogo. Ah, não, mas eu não vejo o mundo disso. Então você está sendo idealista. Tá, mas assim, existe espaço para idealista? Existe. Existe muito espaço, né? E uma vez um amigo meu falou uma coisa que assim, concordo em partes, né? Assim, você quer crescer? Primeiro joga o jogo, depois mude o jogo. Mas primeiro você tem que ganhar poder para mudar o jogo. Se você entra numa empresa ali e você, tipo, tá novo lá, cara, tenta entender o jogo, tenta entender os jogadores que tá ali, tenta ver quem que é quem que é quem naquele jogo, quais são as lutas de poderes ali, por que que tá... Ah, mas tal diretor é um estúpido, é um energúmeno, não sabe de nada. Tá, mas ele tá ali por algum motivo. Tenta entender o jogo de poder.
Porque toda empresa tem um jogo de poder, né? Assim, a gente meio que idealiza, por exemplo, as empresas gringas. Fala, não, o gringo ele é muito pragmático, não sei o que. A gente também é pragmático, né? A gente tem que entender que o brasileiro também é muito pragmático, só que com um outro pragmatismo, né? Eu aprendi, por exemplo, que o gringo ele é pragmático. Só que dentro do pragmatismo dele tem muito assim, tipo, existem povos e povos, né? Ele fala assim, não, tal povo é melhor que tal povo, por exemplo. É muito difícil um brasileiro ser colocado num cargo de comando, a não ser que ele seja muito foda. Ele tem que ser muito foda pra estar no cargo de comando, assim. Então, por quê? Porque o gringo valida, assim, não, prefiro alguém do meu povo. Isso acontece, galera. Acontece, assim, tipo. Como você vê, assim, aqueles indianos com posição de empresa, tipo, em comando de empresa, sabe, assim, aquele cara é muito melhor, aquele cara ali foi o melhor do que os outros, muito acima do que os outros, né? E aquele cara deve ter aplaudido muito o diretor babaca, né? A gente pode até olhar, assim, uma das grandes big techs aí, né? Teve um diretor lá, putz, vou citar, não vou citar nome, não vou citar nomes, que o time jurídico aqui. Mas é uma das big techs aí que teve o fundador, né? Que foi o maior bilionário dos anos 90, que, assim, o fato dele, da mãe dele já ser bilionária, da mãe dele ter mandado uma carta lá pedindo para colocar o sistema operacional dele dentro de uma outra Big Tech na época, né? Ninguém conta essa história, né? Mas quando esse diretor saiu, né? Quando ele se aposentou da empresa, chegou outro diretor que era literalmente um babaca. Era um babaca tão grande assim, que eu não vou deixar aqui, mas que ele fez um paper, false paper, né? Não é um paper, contando quanto de álcool é suficiente para você beber e você desenvolver bem. E ele fez isso. Ele usou. Olha como é um negócio antiético. Ele usou os funcionários dele ele usou funcionários dele para dizer para fazer esse cálculo. Ou seja, provavelmente ele forçou as pessoas a beberem e ver quanto eles produziam de código. E essa pessoa ficou na empresa lá por uns 4, 5 anos. Até que o pessoal viu que, tipo, meu, esse cara é um estúpido. O que era óbvio, desde sempre. Desde sempre foi óbvio, mas isso é o pragmatismo do americano, por exemplo. Ele preferiu um americano lá do que um indiano. E aí tiraram esse cara e botou. Eu não sei se foi um indiano já que tá hoje em dia, né? Mas eu não tô citando o nome da empresa e se você sabe, se você tá ligado na história, você vai entender, né? Mas voltando, a gente tá falando de sucesso, né? E aí vou chegar à conclusão aqui, vou tentar concluir, né? E aqui, assim, pessoal que acha que eu tô tomando água de coffee semana, não, eu só tô com uma sinusite ferrada essa semana, então, assim, isso aqui é café puro, tá? Porque o nariz, minha voz tá meio embargada por causa do nariz. É, e tentando resumir assim, né? Eu tô falando de sucesso, como é que a gente consegue sucesso, né? E aí eu falei de algumas coisas aqui. A primeira é que a gente tem que saber que crítica às vezes não é bem-vindo. A gente pode fazer crítica, mas ela tem que ser feita de uma outra forma. Ela tem que estar revestida de uma positividade. A gente tem que chegar primeiro e falar assim: nossa, que ideia maravilhosa, que coisa linda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas assim, eu tenho umas ideias sobre ela. Você quer ouvir? Se a pessoa não quiser ouvir, você. Tá bom, chega, volta pra trás. E, tipo, segue o jogo. Faz o que o cara tá propondo. Depois, quando você subir, que você vê, né? Outra coisa que você tem que ver, você tem que entender o jogo de poder da empresa, entender que são as pessoas no comando, o que elas querem, qual a mentalidade delas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Então, foi esse meu cafezinho, um cafezinho de sexta, mudei completamente o tema da semana aí, né? E falei sobre sucesso, jogo de poderes aí e positividade tóxica. Valeu, espero ter ajudado com você com alguma coisa.